Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gerados Cast, o podcast que gera corações disponíveis para o reino de Deus. Meu nome é Thalita Mello e vamos seguir para mais um podcast de hoje. E no episódio de hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a nossa irmã Mônica. Amada, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui sentada à mesa com você. Prazer, é maravilhoso estar aqui, testemunhar a palavra do Senhor e o que Jesus fez na minha vida. É uma honra mais uma vez. Obrigado por ter nos agraciado com a sua presença. E eu já quero começar logo dizendo que aqui você não precisa ter nenhuma distração, você pode aqui ficar à vontade. Estamos aqui numa conversa onde creio que muitas pessoas serão edificadas. Amém. E eu queria começar perguntando para você, pedindo, na verdade, que você se apresentasse, por favor, falasse um pouco de você. Qual o ministério que hoje você exerce hoje na igreja? Então, Mônica, né? Como muitos falam, tia Mônica. Sou do Ministério Infantil, mas agora, atual. Mas eu nasci no meio evangélico e algum tempo depois eu dei umas fugidinha. Mas aquele que o Senhor coloca os escolhidos, chamado, não tem jeito. E eu comecei da Batista. Meus pais, né, são da Batista. E cresci, fui mãe solo. E só que eu tive uma decepção, né, como adolescente. E fui crescendo. E aí fui numa igreja chamada Igreja Cristo Vive, onde uma amiga me convidou. E como eu teve aquelas decepções, na parte sentimental, mãe solo, eu fui. Chegando lá, já meu filho tinha 1 aninho e pouco. E fui convidada para o berçário, para ingressar no berçário. Como eu fui assim, mas o Senhor já estava ali, já a caminhar, né, o jeito do Ministério Infantil. E foi assim, realmente, a minha amiga, né, totalmente usada por Deus, falou, vamos então nesse berçário. Meu filho tinha 1 aninho e pouco. E chegando lá, são 2 tipos de berçário. Chegando lá, fiquei, até então, pois eu esqueci de falar um pequeno detalhe, eu tinha muito complexo de inferioridade, muito complexo. Eu era aquela pessoa de patinho feio, para me abrir a boca, para me falar. Então, sempre eu fui assim, ficava sempre no cantinho. Então, logo quando eu chegava nos lugares que eu levava aquele susto, então, assim, para me abrir a boca, conversar, era muito difícil para mim, muito difícil. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele vai nos direcionando, e eu sem saber, glórias a Deus, né, que a gente não sabe os planos do Senhor. E eu fui ficando no berçário, aí teve uma vaga que surgiu no berçário fase 2, que era de 2 a 4 anos. Aí essa minha amiga falou, vamos lá. Eu falei, tá. Aí chegando lá, sempre muito tímida, eu era muito tímida. Mas eu não abria a boca, eu era muito mesmo. E assim, tipo assim, o que eu vou falar? Ninguém vai me importar, porque o que eu falo não tem nada a ver do que as outras pessoas, né? Complexo mesmo de inferioridade. E chegando lá, o Senhor me apresentou uma pastora maravilhosa, que eu tenho até hoje, assim, minha linda pastora, pastora Línia. E ela falando, logo, né, o Senhor usando, né? E, a princípio, eu ficava só cuidando de criança. Então, as crianças chegavam e, até então, eu não estava entendendo. Eu só estava ali mais uma tia na minha cabeça. Mas o Senhor já estava ali forjando, né, onde que o Senhor queria me colocar hoje. E
aí já fui me destacando, o Senhor aos poucos foi me destacando a respeito da recreadora. Então, eu já tinha uma outra amada, que ela contava a história e eu já ficava já um pouquinho com ela, mas muito tímida, muito. E teve um dia que a pastora percebeu que eu era muito tímida. E aí ela me chamou para orar. Eu fiquei mas muito nervosa, muito nervosa. E é sempre, a gente sempre, quando lugares que nós vamos, independente de igreja, a gente tem que absorver coisas boas que servem para a nossa vida, né? E lá é uma igreja, assim, que eu pego isso para minha vida, muito disciplinada, muito assim, tudo bem com excelência, não quer dizer que as outras, mas assim, eu peguei isso para mim. E aí teve uma vez que a pastora Línia me chamou, né, falando: "Ah, você vai orar". Eu falei: "Eu?", toda tímida. E aí, o que você falar? Jesus é bom, amém. E ali foi tipo uma chave. Foi uma chave porque aos poucos o Senhor já estava totalmente forjando, me capacitando, e aos poucos eu ia com essa outra amada, e eu já começava a me destacar nas historinhas e falando esses meu jeito, e a timidez, o Senhor já estava me tirando, me quebrando isso. Nessa época você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 25 anos. E a pastora sempre olhava, né? E eu já estava pegava aquelas coisas maravilhosas assim da história, e eu já estava já me familiarizando, né? Familiarizando com o ambiente, que até então eu estava ali, na verdade, quando eu cheguei, foi uma salinha normal, né? Porque eu nunca imaginei que eu iria para o Ministério Infantil, nunca, nunca. E ali foi indo e eu fui absorvendo a responsabilidade, mas até então eu não estava entendendo. Sabia que as crianças ficavam lá, até para os adultos, os pais, os responsáveis, ouvirem a palavra de Deus, mas ainda isso tudo era muito novo para mim, eu estava muito engatinhando ainda, mas Deus ali estava me preparando. E ali eu fiquei nessa igreja 10 anos. Fiquei nessa igreja 10 anos. Essa igreja é na Praça Seca. E eu já morava aqui. E aí eu já tinha, na verdade, eu tenho 3 filhos. Mais um, né? Já estava casado, então eu ia, como eu sempre fui mãe solo, então saía daqui já tinha mais dificuldade, os 2 menores saindo daqui. E as pessoas daqui às vezes ficavam me olhando e falavam assim: você vai vir nessa igreja e tudo. Eu falei, não é questão de. Era uma igreja grande, mas nem estou falando de comparação, nada, porque assim, eu não me via, eu já estava ali e tudo. Mas, assim, quando teve uma época que eu falei assim, poxa, está muito longe, muito distante. Eu já estava me preparando para me ficar aqui, né, para a igreja até hoje que eu congrego. E aí eu fui, e foi tudo assim, porque quando foi tudo leve, nada foi forçado, nada foi em contrito, nada foi em conflito, a pastora entendeu, a pastora Línia entendeu, com todo o amor e carinho, com todo ela assim, como ela foi usada por Deus na minha vida. E ela falou assim: não, aqui as portas estão sempre abertas, você vai vir aqui visitar. Tanto é que até hoje eu falo, tudo que eu faço, eu sempre mando para ela, porque eu sou muito grata a Deus de o Senhor colocar ela, porque eu aprendi muita coisa através dela. Uma pastora humilde, uma pastora que me ensinou, a olhar, sabe, a importância de cada criança, como ela foi assim totalmente usada por Deus na minha vida para me
o que eu tenho hoje, claro, tudo vem do Senhor, mas eu aprendi muito. E aí eu cheguei aqui, até então fiquei meio assim, mas aí não tem jeito, porque quando o Senhor coloca algo em suas mãos, não tem como você esconder. Não tem. É mais forte do que você. Você, às vezes, até tenta. Você fala assim, não vou falar nada. Não vou falar que eu sou do berçário. Não vou ficar quieta. Mas não tem como. Quando Deus fala assim, é você, não tem jeito. E aos poucos as pessoas foram percebendo. Então você vai para a escolinha. E aí eu chegando aqui, como já tinha uma experiência, né? E aí eu já fui vendo com outro olhar a importância do ministério infantil, a importância que é de estar com essas crianças, que é tudo do alicerce de Deus. Então hoje você atua no Ministério Infantil? Hoje eu atuo no Ministério Infantil. Sou totalmente ciente desse chamado que Deus me deu. E eu sou muito grata. É árduo, é muito árduo, mas é muito gratificante, porque você olha para as crianças e você vê ali que o Ministério Infantil, não falando dos outros, mas é tudo um alicerce, porque quando você está fazendo uma casa, se você não tiver um alicerce firme, você pode até construir, mas não vai ser seguro. É verdade. Então, assim é o Ministério Infantil. Então, ali tudo começa, tudo alicerça ali. E tem muitas pessoas, infelizmente, que acham que eles são crianças, eles são bebês. Mas totalmente isso é mito, totalmente é engano, porque eles sim, ali, eles são ali, eles se alimentam ali da palavra espiritual ali, o Senhor cai tudo que nós fazemos no Ministério Infantil, independente da idade, a partir da idade, ali cai no coraçãozinho fértil das crianças, tanto de bebês, tanto vendo ainda na gestação, o quanto é importante, que é o Ministério Infantil. E cada vez mais o Senhor foi me aprimorando, foi me capacitando e cada vez mais assim o Senhor foi colocando assim algo assim em minhas mãos, que eu ficava com medo, eu ficava receosa, eu relutava. Sim. Eu relutava porque eu falava assim, nossa, você vai ficar aqui à frente, tudo. Eu falei, não vou ficar, porque é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade enorme de falar da palavra de Deus e falar para esses pequeninos que são ovelhinhas do Senhor. Então, às vezes vinha lá atrás, aquele meu complexo, assim, não, tem pessoas que têm muitas capacidades, tem pessoas que estudaram para isso, tem pessoas que fizeram faculdade. O que eu vou falar de frente para essas pessoas? O que eu vou falar que essas pessoas sabem muito mais? Mas, quando eu pensava assim, Deus me colocava no meu coração que ele muda tudo. Os achismos do mundo, né, que não tem que ter isso, tem que aquilo, o Senhor faz tudo o contrário. Porque eu não tenho faculdade, eu não tenho. As pessoas às vezes perguntam: você tem um jeito, você é pedagoga, você fez algum curso? E eu falo: não, eu não fiz nenhum curso, mas eu tenho Deus, isso tudo vem de Deus. Escola de Jeová. A escola de Jeová. E essa escola é tão sólida, ela é tão firme, e é maravilhoso saber que tudo vem dele, não é a Mônica. Ai, desculpa.
não é a Mônica, não é a tia Mônica, não é as outras, como eu faço, é a boneca Niquinha, não é a boneca Niquita, não é os fantoches, não. Através dele, é porque o Senhor me capacita, o Senhor me direciona, o Senhor me ensina, o Senhor me usa. E se falar, é só nos quatro cantos da igreja. Na igreja a coisa mais fácil. É árduo, mas é fácil. Porque as crianças estão te vendo ali e tá vendo a tia, né? Mas lá de fora, você testemunhar aquilo que o Senhor colocou em você, o brilho, o testemunho, e elas observam. 1 Coríntios, Paulo vai falar a respeito de que o Senhor veio para confundir aqueles que são, né? Aqueles que não são muito sábios, o Senhor pegou para confundir os sábios. E durante o seu relato aqui da sua história, eu percebo isso, né? O Senhor, ele pegando você ali com um certo complexo de inferioridade, se transformando a sua vida para te colocar em uma posição que às vezes você talvez olha no espelho e fala assim, Senhor, o Senhor me colocou aqui? Sou eu mesma? Então o Senhor é toda uma preparação para que o Senhor ele possa ser visto através de nós, né? E quando você disse que sentia aquele sentimento de que eu não sou capaz e queria se afastar um pouquinho. Eu vejo isso como o Senhor falando para nós que o nosso chamado ele é maior. O nosso chamado ele é até maior do que nós mesmos, porque não se trata de nós, mas é como você falou, se trata dele. É para honra e glória do nome dele. E eu queria levar essa conversa para um seguinte sentido. Eu sei que o Senhor, ele nos prepara para um chamado, né? Para viver um chamado. Mas, antes disso, o Senhor, ele se apresenta a nós. Né? Porque não tem como nós termos discernimento do nosso chamado se nós não tivermos um encontro com Cristo. Ou melhor, como nós sabemos, Ele nos encontra. Porque nós somos tão falhos, tão pecadores, muito, né, Mônica? Que nós não conseguimos alcançar essa graça sozinhos. Nós não conseguimos chamar Deus e ir até Deus. Pelo contrário, a gente só quer mesmo se enfiar na lama, pecar e pecar. Mas um dia o Senhor, ele se apresentou a mim, um dia ele se apresentou a você. E eu queria que você relembrasse aqui conosco, não sei, um episódio, geralmente umas pessoas às vezes têm uma experiência. Sempre quando a gente lembra em que momento o Senhor nos encontrou, o que aconteceu, como ele se apresentou a mim, a gente lembra de um momento. O que aconteceu, como foi com você? Eu queria que você contasse pra gente. Então, a respeito, né, sobre do ministério infantil, sobre até antes do berçário, como eu falei, teve momentos que eu não dei uma fugidinha, né, aquelas fugidas de adolescente, né, como eu falei, fui mãe solo, mas logo quando teve, né, essas decepções, né, sentimentais. E eu falei assim, eu não quero fazer, não quero ter essa experiência, passar isso para os meus filhos. Eu quero fazer diferente. Sim. Mas eu não vou conseguir fazer sozinha. E eu olhava assim, e eu sempre trabalhei, e eu falei, meu Deus, eu não vou ter como fazer isso sozinha. E então eu falei assim, eu preciso ter uma direção para os meus filhos, eu ser o espelho dele. Porque, na verdade, quando os filhos olham para os pais são os espelhos. Os exemplos. Ali. Os exemplos. Então, assim, e isso me parou, o Senhor me fez assim, refletir. Se eu fosse pensando só a minha pessoa, esquecesse que agora não sou mais uma pessoa, agora eu tenho filhos que olham para mim. Então, essa responsabilidade, eu não queria que tivesse algumas experiências até para respingar, porque muitas das vezes acabamos
muitas vezes involuntária, porque às vezes queremos o nosso querer, a nossa vontade, e esquecemos que tem uma criança que está ali no meio. E às vezes, não é porque os pais querem, a mãe quer, mas acaba respingando. E isso nitidamente aconteceu comigo. Aconteceu comigo muito, muito profundo, profundo demais. Então, assim, foi uma das coisas assim que eu fiquei, falei assim, eu não quero isso, eu não posso, mas eu também não posso fazer isso, não vou conseguir fazer sozinha. Então, eu falei assim, não, a partir de agora, sim, eu vou. É difícil, porque quando a gente está nas nossas vontades da carne, é difícil para a gente fazer as nossas renúncias, porque são muitas renúncias, que até hoje temos que ter renúncias, mas sozinho a gente não consegue. Então, foi isso que eu falei assim, não, hoje eu vou ter as minhas renúncias porque eu preciso dos meus filhos me olharem de outra maneira, né, e não trazer essas experiências, né, possa até trazer uma experiência mais revertendo como que o Senhor fez essa mudança na minha vida. Então, foi isso, assim, foi através dessa que eu olhando meus filhos, que eu falei assim, eu preciso. E o Senhor foi me direcionando, o Senhor foi me fortalecendo. Difícil, se fala fácil, não foi. Foi difícil porque as ofertas do mundo são muito grandes. E a gente jovem, né, estava juventude, então eu queria fazer muitas coisas. Mas eu tinha um filho ali. Né? Foi uma consequência errada, foi um ato, né, que eu fiz, no caso, que veio meus filhos, mas assim, eu não queria dar continuidade, eu não queria mostrar para eles ali algo assim que o mundo assim traz assim de bandejas, infelizmente. Infelizmente os pais também, hoje em dia, eles não eles querem muito, assim, falo até com tristeza, eles querem muito, assim, as alegrias deles, os momentos deles, mas tem uma criança ali, tem um jovem ali, tem um adolescente ali, e eu posso ver, eu posso falar isso com toda certeza que isso passei na pele. Eu passei nitidamente na pele sobre essa situação. Entendi. Então, o seu encontro com Jesus, ele foi assim, aos pouquinhos, você com essa vontade de querer que os seus filhos tivessem uma vida Sim. diferente, né? E graças a Deus que o Senhor ele te direcionou e hoje você está aqui contando seu testemunho. Durante sua caminhada com Cristo, eu creio que o Senhor ele transformou muitas coisas na sua vida. E eu queria saber se tem alguma transformação que você leva para tudo que você for fazer, por exemplo, seja a Mônica no Ministério Infantil, seja a Mônica, você ainda não falou, mas como técnica de enfermagem, porque a gente tem várias camadas da Mônica, tem tia Mônica, tem Mônica pregadora com a boneca. Com a boneca Niquinha. Niquinha e tem outra. E a Nikita é no Inca. Ah, olha só, que coisa linda. Então, para tudo que você vai fazer, seja o que for, você lembra de alguma palavra de Deus ou algo que transformou sua vida que você leva para tudo? Eu sempre quando eu vou para esses lugares, sempre que eu sempre falo assim, Senhor, que não seja a Mônica, seja menos a Mônica e o teu Espírito Santo a florescer, a brilhar. Tudo que eu faço, tudo tem a Mônica costureira que É só uma camada. Mônica costureira, né? Mônica técnica de enfermagem. Barbie das profissões. Mônica, né? Tia Mônica, mas tudo. Quando as pessoas falam assim, falando agora sobre Mônica costureira, Mônica, você fez essa bolsa? E eu falo assim, quando eu faço, né, hoje em dia não mais, porque hoje em dia realmente eu estou totalmente voltada para o Ministério Infantil. Então, não costuro por causa do tempo, enfim, e glórias a Deus, sem nenhum constrangimento. E eu falo assim, é o Senhor. Mônica, mas vocês... Toda a glória, toda a honra é o mérito, é do Senhor.
tudo, tudo. Mônica, mas você... Não sou eu, é o Senhor. Então, eu levo isso para os 4 cantos. É o Senhor. E eu sempre falo assim, e esse mesmo Deus que fez isso comigo, Ele também faz isso com você. Então, eu levo isso já bem enraizada no meu coração, que tudo que eu faço é para glorificar o nome dele, é para exaltar o nome dele, e é para dizer que Deus é maravilhoso, que Deus pode todas as coisas, e que Deus, ele restaura, ele faz milagre, ele é Deus soberano. Então, todos os lugares que se eu faço, olha, se não for o Senhor à frente, a Mônica pode até ir, mas não vai ter o retorno como tem sido, não para mim, mas para o Senhor. Tudo que vem eu aprendo. Tem o pastor Vimerson, sempre quando ele fala, sempre quando eu falo isso, eu lembro muito dele. Tudo que vem para mim é para ele. Tudo, todo privilégio, tudo. Ah, Mônica, você fez isso. É para Deus, foi dele. E é maravilhoso, porque quando a gente reconhece que não é pelas nossas forças, não é pelo nosso estudo, não é, mas é para o Senhor. Glória a Deus. A gente é como um espelho, né, que reflete. Se a glória de algum momento vem aqui porque as pessoas estão vendo a gente, mas a gente tem que bater aqui e subir. Né? Isso mesmo. Exatamente. E existe um texto bíblico, né, que a palavra de Deus vai dizer: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Eu você falando do pastor Vimerson, eu lembrei que uma vez ele falou a respeito da América, né, dos Estados Unidos, quando estava em processo de formação, eles falavam assim: nós vamos fazer tudo isso para a glória de Deus. E aí eles começavam a construir, começavam a trabalhar, e hoje você vê o tamanho da potência que é os Estados Unidos. Por quê? Porque lá atrás a base foi fazer tudo para a glória de Deus. Né? E às vezes nós nos esquecemos, às vezes, né? Sim, nós nos esquecemos, ingratos. Às vezes nós estamos muito no automático. Sim. E isso não é bom, porque de tempos em tempos a gente precisa dar um start. E lembrar que nós não estamos fazendo para qualquer um. Não. Existe um Deus sobre nós, existe aquele que governa sobre as nossas vidas, né? E de todas as palavras, que bom ouvir isso de você. Sim. Fazer tudo para a glória de Deus. Muito. Né? E assim... há 4 anos atrás, vai fazer 4 anos atrás, eu levo esse testemunho total. E quando você falou, às vezes, realmente a gente às vezes é tomado por tantas coisas automáticas, acorda, faz isso, faz aquilo. Mas muitas das vezes o Senhor fala assim: para, minha filha, para. E a gente não consegue parar. Porque a gente quer fazer uma coisa, fazer uma outra. E como você falou, eu preciso falar isso, esse meu testemunho, porque é uma oportunidade, eu falo para os 4 cantos. Eu sou técnica de enfermagem e eu nunca tive infecção urinária. Nunca tive nada com meu rins, nada. Sempre bebi água. E teve uma vez que eu saí do plantão com uma dor estranha. Eu falei: que dor é essa? E... Ai, peraí. E eu saí do meu plantão e eu pensando: que é isso? Bom, ia nos médicos, começava uma dor forte. Eu falei: isso é infecção, mas eu nunca tive. Bom, e aí, para encurtar, quando eu fui na emergência, ele falou assim: olha, você está perdendo o seu rins do lado direito. Você tem que... Para ontem, você tem um cálculo de 1 centímetro. Uau. Aí eu falei: como assim? Eu nunca tive nada. E tem que ser para ontem isso. E eu fiquei meio apavorada. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu nunca tive. E aí eu fui no Cardoso Fonte. E aí eles falaram assim: olha, realmente você está perdendo o teu rins do lado direito e tem que ser uma cirurgia de urgência. Eu falei: gente, está na parte do ureter.
Falei, 1 centímetro? 1 centímetro é tão pequeno, porque várias pessoas têm vários. Mas cheguei lá no centro cirúrgico, mas foi tudo de urgência. Antes, só um pequeno detalhe. Às vezes tem umas situações que às vezes a gente não entende. E aí, no dia que eu iria para o centro cirúrgico fazer isso, que eu estava perdendo meu rins do lado direito, apareceu uma celulite na minha coxa, na altura da femoral. E aí, né, da veia. E aí ele falou assim, não posso entrar com você no centro cirúrgico porque você está com essa saída. E não cicatrizava. E eu falava, meu Deus do céu. E aí, depois desse tempo, eu fiquei aquela coisa toda, entrei pro centro cirúrgico, e aí ele falou só assim, você teve alguma coisa? Eu falei, quando eu fui criança, eu tive bronquite, mas foi curada, não tive mais nada. Minha mãe cuidou, não tinha nada. Na época eu estava com 51 anos. E aí ele, então, tá tudo bem. Fora isso, não tem nada. Eu tenho uma alergia e tudo, mas tá tudo bem. De rinite. Bom, quando eu entrei no centro cirúrgico, aí fui, né? Ele falou assim, cheira aqui e pronto, né? Anestesia. E aí só quando eu acordei, ele falou assim, não sabe, a senhora não sabia o que a senhora tinha? Eu falei, o quê? Aí quando ele falou assim, a senhora deu broncoespasmo severo, a senhora deu parada respiratória dentro do centro cirúrgico e a gente não conseguiu tirar o teu cálculo de 1%, de 1 centímetro. Então a senhora vai ter eu vou encaminhar a senhora para o pneumo e a senhora vai ter que fazer algo, porque precisa tirar. Mas a gente não conseguiu porque a senhora deu muito trabalho. E eu falei, meu Deus do céu, agora sim, agora dei parada respiratória, eu dei tudo. Bom, resumindo, fui para o pneumo. O pneumo falou assim, você tem uma asma. Eu não sei nem por que você está viva até agora, porque você tem asma crônica. E aí começou aquela luta e tudo. E aí voltei para retirar esse cálculo. Resumindo da história, eu retirei. E aí você pode me perguntar, mas o que aconteceu com o teu rins? Depois nunca mais teve mais nada. E aí, mas por que você glorifica a tua parada respiratória, teu broncoespasmo severo dentro do centro cirúrgico? Porque Deus queria me alertar, não era o meu rins, era o meu pulmão. Se eu não tivesse dado parada respiratória, eu não queria saber. A médica me falou, não sei como é que você está viva. E quando eu tive, e as minhas colegas até ficavam me encarnando, porque eu não tive uma vez Covid. Porque se eu tivesse Covid, eu trabalhei e eu não tive uma. Porque se eu tivesse Covid, eu não ia resistir. O Senhor te guardando a todo tempo. Porque senão ia descobrir muito mais. Entendeu? Então, assim, Deus cuida de cada detalhe. De cada detalhe, sabe? E é maravilhoso demais. Então, eu levo que eu tenho espaço, eu falo disso. E aí, só mais um. E aí, quando eu estava. E é maravilhoso demais, como eu sendo da área da enfermagem, mas não tinha. Pessoas chegavam perto de mim falando que tinha cálculo e tudo. Depois disso, porque depois que a gente passa umas experiências na vida, o Senhor vai trazendo pessoa para você testemunhar. Então, depois que eu tive esse testemunho, essa situação no centro cirúrgico, o Senhor foi me trazendo várias pessoas. E eu testemunhando, e eu falando que aconteceu comigo. E as pessoas ficavam assim, porque as pessoas tinham porque eu fiquei com duplo J, que é um catéter, para não perder o meu rins. E eu falava assim, e esse Deus que está aqui comigo, esse Deus também está com você. Então, é um testemunho assim, maravilhoso que eu levo para a vida. No 4 cantos. Glória a Deus. Creio que edificará muitas vidas. Amém. Continuará edificando, né? Amém, porque até o dia que o Senhor, né, levar, eu falarei esse testemunho. Tem uns salmos, né? Hoje tá vindo muitos textos bíblicos. Tem os salmos, fala pra gente falar das coisas gloriosas que o Senhor fez na nossa vida, né? As coisas grandes, e às vezes nós ficamos caladinhos. E tantas coisas falar. O Senhor fez na nossa vida, nós precisamos falar. Por isso que quando eu acordo, primeiro, eu não dava tanta importância. Eu fazia, Senhor, obrigada, porque eu acordei. Senhor, mas hoje em dia, quando eu acordo, aí eu respiro, eu falo, Pai, muito obrigada, porque eu não tinha esse oxigênio que o Senhor me dá de graça. Eu não tinha no centro cirúrgico. Então, hoje, eu valorizo. Então, muitas das coisas que o Senhor, às vezes, fala, mas, meu Deus, como é que pode o Senhor? Porque, para a gente entender
a soberania dele. Porque se não for o oxigênio, a gente não consegue. Verdade. E muitas das vezes na escola, eu estou falando com as crianças, e eu falo, tampa o nariz, vamos ficar 5 minutos. Isso tudo vem do Senhor. Então, eu respiro, e aí é tão maravilhoso, porque agora eu me cuido e tudo. Então, tudo isso veio através do quê? Desse sustinho. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Queria que a nossa conversa agora partisse para um momento assim mais prático do Ministério, Sim. Ministério Infantil. Sim. E como você faz parte do Ministério Infantil, acredito que você vai entender a minha pergunta. Sim. A gente está numa geração que ela está muito conectada às Muito. redes sociais, sabe? Às vezes a criança, ela não tem nem, sei lá, não tem nem um ano direito. Nem um ano, já meses. Ela Já mexe com o dedinho. Exatamente, ela sabe exatamente, às vezes até mais que o pai, não pai, aqui. Sim, é verdade. E além disso, a gente sabe que isso é bom e, por outro lado, é ruim. Né? Não tem como. A tecnologia, ela tá aí. Sim. A gente é uma das gerações que mais evoluiu com relação à tecnologia. Sim. E as crianças que estão chegando agora, elas estão não evoluindo, mas elas já nascem. Já nasce, já. Dentro dessa evolução. E ainda, além de tudo isso, ainda tem Satanás e seus demônios, né? Minando a mente das crianças. E televisão, e desenho animado. E muito pesado. Ataque. Muito ataque. Muito. E eu queria saber, diante de todas essas dificuldades, a importância, né, do ministério infantil mesmo dentro das igrejas. A gente sabe que é um ministério que precisa ser muito levado a sério, porque, como você falou, é a base. Sim. Mas a importância dos líderes de ministério infantil, das tias do ministério infantil, nessa fase que é tão importante, principalmente porque elas são bombardeadas todos os dias, né? Pela tecnologia, por Satanás e seus demônios, pelas mídias. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Realmente, assim, palavras, né, bem certas mesmo, são bombardeados em todo tempo. E normalmente é tipo uma briga, né? Porque quando a gente fala alguma coisa, eles ficam nervosos, eles ficam porque eles querem o celular, eles querem isso, e às vezes os pais, não, vou dar o celular, vou dar isso porque eles vão ficar quietos, mas aí é que entra a astúcia, né, do inimigo, que é cada desenho, cada coisa. Então, assim, e muitas das vezes, os pais, por tantas situações, tantas coisas que têm acontecido, que, assim, na vida secular, que não policia aquilo, o que os seus filhos estão fazendo. E a gente, no Ministério Infantil, a gente tem que estar, assim, ter várias estratégias, né, para colocar na criança, levar para a criança a importância da palavra de Deus. Não é fácil, porque a gente tem que até através da palavra, principalmente a palavra de Deus, mostrando para eles, e na Bíblia temos que mostrar. Então tem que ter, pedindo direção ao Senhor, uma maneira para eles entender que é importante ali. Então, muitas das vezes a gente faz... o que é importante da Bíblia? Mas a Bíblia é palavra e tudo. Então, assim, vem, né, graças a Deus, a sabedoria que o Senhor nos dá e dá para o Ministério Infantil, através de uma palavra, através de uma história, entrar, porque assim, a gente não pode separar, a gente tem que juntar, para eles entender, porque também a gente também tem que ter sabedoria de muitas crianças têm pais que não são evangélicos ainda. Então, independente daquilo que você também for falar, e às vezes eles vão distorcer, vão levar para casa, e aí, não, então você não vai naquela igreja. Mais ou menos assim, entendeu? Então, fazemos dinâmicas, fazemos até para eles
até os pequenininhos, né, não sabem escrever e tudo, mas sempre mostrando para eles, sempre em cima da palavra, para eles, que em Eclesiastes, né, fala, há tempo para todas as coisas. Né? Então, a gente sempre fala, brincar e tudo. Não é fácil, mas isso tem que ser contínuo, não só um dia, não só 2 dias, e mostrar para eles. E muitas das vezes também os pais, eles acham que o ministério infantil é como uma creche. Coloca ali e não é. É muito mais profundo, porque vem as retaliações para os responsáveis, pelas tias, porque ali está se quebrando um mal ali, que talvez ali lá na frente, né, o inimigo está furioso, ele fica furioso com aquela vida daquela criança, porque não é só ali aquela criança, tem uma família, porque a criança, eu sempre falo que é uma fofoqueira do bem, porque ela vai levando. Eu sempre falo que ela vai levando para os pais, ela vai levando, então quer dizer, então a gente vai passando para eles, né, e de maneira lúdica, né, gente pedindo sabedoria ao Senhor de maneira lúdica, para eles ali entrar no coraçãozinho fértil deles e entender que a palavra de Deus é mais importante do que muitas das vezes. Às vezes vem um desenho e aí a gente vai falando, o jeito do desenho não é uma coisa legal, né? Então, assim, e é dia após dia, mas sempre pedindo, né, direção ao Senhor para saber como falar. Deuteronômio vai falar sobre inculcar, né, as palavras de Deus, né, na mente, no coração das crianças. E realmente esse é um trabalho, como você falou, é um trabalho constante. Ele é árduo, ele é difícil. Muito difícil. Existe retaliação. Muito, porque as pessoas, desculpa, porque ontem mesmo, uma amada, me perdoe, uma amada lá nessa igreja, ela falou, Mônica, eu não imaginava, ela era de uma igreja que não tinha ministério infantil. E aí ela falou, e aí agora ela está lá, né, ajudando e tudo. Eu não imaginava como é bombardeado o ministério infantil. Aí eu ainda brinquei, eu ainda falei assim, seja bem-vinda, é assim mesmo. Mas a gente tem um Deus que nos blinda, um Deus que nos capacita, mas a gente não pode retroceder, porque aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, não podemos, não tem como retroceder, porque é mais forte. A gente até desvia, talvez. Não vou ficar no ministério infantil, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, mas não tem jeito, não, porque é aquilo que o Senhor colocou no teu coração, a responsabilidade. Então, orando, porque é muita retaliação, muitas setas, mas sabendo que o nosso Deus está à frente, sabendo que o nosso Deus é o general, sabendo que o nosso Deus nos blinda e nos capacita, assim, de muitas, não só a nós do Ministério Infantil, mas também a nossa família, de todos os lados. Isso, eu sei que tem bombardeação de todos os lados. E eu queria saber, então, já que é tão cansativo, sim, né? Muitas das vezes é exaustivo. O que te faz continuar? O que te inspira a continuar, mesmo cansada? Muito. Eu posso imaginar que essa resposta, porque na sua fala aqui você já falou algumas coisas, mas queria que você deixasse assim bem claro e taxativo o que faz com que você permaneça e persista. É você cansada, saindo do plantão, muitas das vezes o que tem acontecido, muitas vezes nem tanto braçal, mas o teu psicológico muito bombardeado, muitas setas, e você sai pesado porque é uma batalha espiritual, e você vai para casa e você fala, meu Deus, ainda tem um ministério, ainda tem isso, eu acho que não vai dar. E aí, quando você vai indo para sua direção, para sua casa, aí você encontra uma criança. Tia Mônica, quando que é a igreja? Tia Mônica, quais os dias mesmo do ensaio? Oh, meu Deus. Tia Mônica,
qual a palavra mesmo? Qual que vai dar? E aí você fala assim, meu Deus, não tem. Eu falei, Senhor, como é que eu vou parar? Se o Senhor está me trazendo essas crianças, essas ovelhinhas, porque são suas essas ovelhinhas. Então, não tem como parar, porque é uma responsabilidade e é um privilégio. Sim. É muito gratificante. É árduo? Sim. Mas é um privilégio de você saber que você está sendo ali um canal. Porque ali você está sendo um canal de bênção para uma criança que muitas das vezes não sabe o que é amor, não sabe o que é carinho, não sabe o que é falar assim, você tá linda, você é linda. Às vezes está todo chinelo, tá sujo, o pé tá sujo, tá todo sujo, mas você é tão linda, não sabe o que é essa palavra. E aí o Senhor coloca você ali, de frente para essa criança. Ai, desculpa. E você ali, você olha de frente para essa criança, totalmente ali, totalmente larga, totalmente jogada no mundo, totalmente. E ela vem ao seu encontro. E você fala assim, não tem como eu parar. Eu não tenho, porque um dia o Senhor me cuidou, um dia lá atrás, o Senhor cuidou de mim. Um dia lá atrás, quando eu ainda não estava ainda nas minhas fugidas, o Senhor me deu um livramento. Assim, o Senhor me deu vários livramentos. Então, como é que eu vou virar as costas para esse Deus que me deu vários livramentos, que me deu uma segunda chance de viver, que me deu várias coisas? Eu não posso cruzar meus braços e falar, eu estou cansada. Não posso falar isso, porque o Senhor renova nossas forças, porque Ele conhece o nosso coração, porque quando nós falamos, eu estou cansada, eu estou isso, mas quando você está na sala, quando você está no seu ministério, depois fala assim, meu Deus, você saiu do trabalho, meu Deus, você... Falei assim, mas você nem parece. Falei assim, porque é Deus. Porque a minha carne estava... Eu falo, a minha carne queria ficar sentada, a minha carne queria descansar. Mas nós não estamos na época de ficar com braços cruzados, de pernas cruzadas, dentro de casa, os quatro cantos. Tem crianças gritando. Tem crianças gritando em todos os lados. Tem crianças gritando onde nós moramos. Tem crianças gritando. Às vezes a gente está no BRT, tem criança vendendo doce. Tem crianças gritando, atravessando a rua, vendendo doce. Tem crianças gritando na Cracolândia. Tem crianças gritando que não tem um amor. Tem crianças gritando, muitas das vezes sendo molestada pelos responsáveis, pelos pais. Então, como é que pode... Eu, Mônica, virar as costas, eu, Mônica, cruzar meus braços e falar assim, não, eu estou cansada. Se Jesus ali, ele estava na cruz, totalmente ali, não tinha um pecado, não tinha nada para dizer, nada para falar assim, não, ele merece isso. E ele morreu de braços abertos. Quem sou eu, Mônica, como eu falo, quem sou eu, Mônica, na fila do pão, para querer cruzar meus braços? Não, eu estou cansada. Não, eu vou só falar da palavra de Deus aqui na minha casa. Não, eu vou só falar da palavra de Deus na igreja, amada. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer muito mais do que somente na igreja, somente na sua casa, somente nos seus familiares. Deus quer muito mais, mas para isso você tem que totalmente se inclinar para a palavra do Senhor e falar, eis-me aqui. Muitas das vezes é renúncia. Sim, é renúncia. Muitas renúncias vão acontecer. Mas você olhar que tem um Deus ali cuidando de você, porque a nossa maior herança, a nossa maior riqueza não é aqui, nesse mundo aqui. Aqui a gente está para trabalhar, para levar a palavra do Senhor. É lá na glória. E tenha certeza que o Senhor está cuidando, porque quando, muitas das vezes, eu cuido de uma criança... ali, Deus está cuidando da minha família. Sim. Deus está cuidando da minha neta. Deus está cuidando do meu neto. Deus está livrando o meu neto que está fazendo ali a faculdade, né, à noite. Deus está cuidando do meu filho que sai do trabalho, porque hoje em dia você entra, você sai para trabalhar, você sai para fazer seus compromissos, você não sabe se está voltando. Então, Deus está cuidando, está livrando. Agora, eu vou querer fazer isso? Eu vou querer cruzar meus braços e falar, não, porque não
aí vem os achismos, e vem, a tia falou isso, daquilo. Meu Deus, a igreja é um hospital. A diferença é que todos os dias queremos melhorar, olhando para o Senhor, mas é um hospital. Então, e as crianças, elas vê isso nítido, porque elas olham, elas observam. Você pensa que não observa, elas observam. São ótimas observadoras. Muito. E todos os lugares você é observada. E elas não mentem. Não. E elas cobram. Cobram. Elas cobram, tipo, se você, tia, se a senhora está fazendo isso, elas cobram. Elas falam. Então, tem que, com todo temor e tremor, quando você está no ministério. Mas ministério de criança é uma coisa, eu só vou ficar ali e tudo. Não, é muito profundo. Sabe, você ali é observada por elas ali, porque uma falhinha que você acha que você não está sendo vista, tenha certeza que aquela criança, e muitas das vezes o Senhor te constrange, porque aquela criança às vezes vai na sua igreja. Tenha certeza disso, que ela vai na sua igreja e vai ficar te olhando. E o Espírito Santo, você vai olhar e falar assim, meu Deus. Então, assim, é muito profundo. É muito sério. Sobre muito isso, né? Lembrei que tem uma amiga, né? Não vou citar não. Mas eu tenho uma amiga que ela disse assim, Thalita, eu tava na van, indo não sei pra onde. Aí o moço freou. A moça freou, aí eu já gritei, moço, que não sei o quê. Não chegou nem nada, mas falou alto, né? Moço, o que é isso, moço? Aí disse que quando olhou pro lado assim, tava assim, uma criança da igreja dela olhando pra ela assim, aí ela disse que foi logo com uma faca dentro dela, né? Ela já ficou assim amuada. Aí falou assim, ai meu Deus, eu sou tia do Ministério Infantil. Sim, isso vem na hora, porque assim, a gente é muito observada, entendeu? Mas é maravilhoso, porque assim, para saber todo temor e tremor, a responsabilidade que nós temos, que nós estamos levando para todos os lados. Não é só aqui, é todos os lados você está sendo observado. E o Senhor traz crianças. Tenha certeza que o Senhor traz crianças ali a você e elas ficam olhando para você, entendeu? Então, é pedir ao Senhor, Senhor, me cobre, Senhor, não deixa eu dar mau testemunho, porque nós, seres humanos, às vezes a gente pensa, tem momentos com tantas situações difíceis. E às vezes a gente até fala, aí na mesma hora a gente fala, não, Senhor, esse chamado, esse ministério aqui, Senhor, com todo temor e tremor, sabe? Tem que ser direto, tem que ser como o ar que Ele nos dá, porque a gente não consegue viver sem o ar, sem o oxigênio. É assim que a gente tem que viver, direto, até quando o Senhor, quando eu falo chamar a nossa ceia, levar a palavra do Senhor, testemunhar e ser um testemunho. Glória a Jesus. E, Mônica, um pastor uma vez falou assim, eu sei da importância do ministério infantil e por isso que a maior parte com relação a valores mesmo, né, da igreja, é investido no ministério infantil. Uma grande parte, ou se não a maior, ele falando, né? Porque ali é onde os pequenos eles vão começar a aprender sobre Jesus. Sim. Então, pensando nisso, as tias, elas fazem um papel de evangelização. Sim. Elas estão falando de Jesus, falando do evangelho para crianças. Sim. E é como você falou, às vezes uma pessoa vai lá e quer fazer parte do ministério infantil. Deixa eu ficar aqui, porque aqui é de boa, é só fazer gracinha para as crianças, é só um entretenimentozinho. Não. Mas olha só a importância que você é um evangelista na vida de um pequeno que está crescendo. E que lá na frente pode ser, a partir de agora, na verdade, pode ser alguém muito usado pelo Espírito Santo, né? E às vezes as pessoas elas não dão o devido valor e importância ao ministério infantil.
Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas como você, Amém. pessoas como o pastor Júlio, que Sim. eu vejo que investe em crianças. Lá tem a creche, não é? Tem. Que Jesus os trabalhos é bom, estão acontecendo. sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Jesus é Bom, essa creche que tem na sua igreja. Essa creche, ela é maravilhosa, né? A igreja CBNH do pastor Júlio Mesquita abriu as portas para ter essas crianças, essas futuras pastoras, futuras evangelistas, futuras servas, que elas já são servas do Senhor. Futuras tias do Ministério Infantil. Futuras tias do Ministério Infantil. E lá as tias, elas ensinam maravilha. E eles são pequenos, eles têm 1 aninho. Tem 1 aninho, a partir de 1 aninho. E aí. A partir de 1 ano até quanto? 1 ano até 3 anos. E ensina antes do lanchinho, orar. Ensina ensina a palavra do Senhor. E eu ouvi de uma mãe que até então ainda não congrega assim, né, na igreja. E ela falou assim: nossa, o meu filho lá, quando nós estávamos almoçando, ele parou, questionou, porque tinha que orar. Então, isso foi o quê? Isso foi lá atrás. Isso foi um aprendizado, isso foi evangelizando lá nessa creche linda, que é tudo que faz, tudo é sempre Jesus, que é o Criador, Jesus, que é o nosso Redentor. Sempre elas ensinam da maneira da cabecinha deles, né? De 1 aninho a 3 anos, mas eles entendem e são coisa mais linda. Então, assim, já começa uma base, o alicerce ali. É muito lindo. Muito, muito lindo, muito edificante. Né? E as tias, é maravilhoso, porque não é várias, infelizmente. Eu tenho um grupo que é do Brasil todo. Sim. E tem tias que falam assim: meu Deus, eu queria que a minha igreja fosse assim, não tem ministério infantil, é isso. E aí, quando eu falo assim: olha, lá na igreja onde que eu congrego, até criancinhas de 1 ano, né, que tem esse projeto lindo de Jesus é Bom. E aí elas falam: poxa, tomara, vou orar para os meus líderes e tudo, ter essa visão, ter esse olhar, entendeu? Porque é muito importante, né? Mas assim, louvo a Deus, como palavras sábias suas, que tem pessoas, eu tenho levantado pessoas, igrejas, né, para ser esse exército, porque exército de Cristo, né, soldados, né, soldadinhos de Cristo que tem se levantado, né, mas para isso tem tias também que tenha se totalmente que o Senhor venha preparar, né, direcionar, e não somente ali, porque nos bastidores, digamos, tem que ter a palavra. Temos que se alimentar da palavra, temos que fazer o nosso devocional, não é somente lá na salinha. Então tem todo um contexto, não é só eu vou estar na salinha, então só não, tem todo o contexto, porque o que você for falar ali, as crianças vão absorver. Sim. Então você tem que estudar, você tem que ler da palavra. Então tem todo o planejamento das aulas lá na igreja. Tem o pastor Vimerson, que tem o planejamento dos versículos, das aulas, que tem sido assim uma bênção. E aí em cima, e as crianças têm absorvido, porque são terra fértil. O Senhor tem colocado ali crianças que têm pais que não são, e eles estão a partir por as crianças, né, aprender a palavra, tem levado para as casas, e é assim maravilhoso, e toda a glória, toda a honra não é ministério infantil, é o Senhor colocando, ele direcionando e levando para as casas. A gente só um canal para a importância dessas crianças, né, na mão do Senhor. Glória a Jesus. Louvo ao Senhor pela vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando muito, 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 trazendo muitas crianças para aquele lugar que sejam edificados. Amém. E não só isso, mas que as pessoas, ao verem tudo isso, como você falou, possa também se espelhar, sim, se inspirar, sim, e pedir sabedoria para que isso também seja implantado em todas as igrejas, né? Porque realmente existem igrejas que não
tem um Não. ministério infantil. Inclusive, uma amiga minha também falou uma vez assim, Não tem. Thalita, eu não vejo mais os cultos infantil nas igrejas, Não porque eu convidei tem. ela para um culto infantil aqui, né, para trazer a criança e tudo mais. Ela falou, ué, Thalita, engraçado, é a primeira vez que eu tô sendo convidada, sendo Sim. que eu conheço outras igrejas, mas as igrejas não têm Tem muitas culto igrejas. infantil. Aí eu falei, não, mas a nossa tem, E é maravilhoso. precisa ter, é coluna, precisa. Eu, particularmente, né, ao vivo, ao vivo não, mas eu sou apaixonada, apaixonada por essa igreja, apaixonada, eu vejo assim, eu sempre falo com o meu pastor, meus olhos brilham. Falei, gente, que igreja linda. Inclusive, sabe? ficaram com medo de perder você, hein? Ô, pai, eu quero somar, né? Porque eu sempre falo, não é ministério infantil de igreja, mas sim é para somar, né? Somos um corpo, né, Exatamente, é o ministério infantil que quem direciona é Jesus. Então, assim, é maravilhoso somando. Então, eu sou apaixonada, eu sempre falo, pastor, que igreja linda, pastor, que coisa mais linda, e é maravilhoso, e uma vai ombreando a outra, né? Eu tenho uma outra igreja próxima, até lá no Coroado, que aí às vezes eu ligo para a Amada, você tem esse visual? E assim, é maravilhoso, que aí, não, eu tenho. Então, é uma ombreando, e assim, é maravilhoso, porque as crianças estão aqui e são várias, né? Glórias a Deus, várias igrejas, porém, todas juntas é um corpo que falamos a mesma linguagem. Então, se uma criança, a minha igreja é de manhã, mas eu vou ali à noite, que tem o ministério infantil. Amém! Então, aí vai se alimentar também e vai juntar e vai ombrear. E é glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Mônica esteve aqui no último, acho que foi no último culto. A gente estava comemorando aí e você esteve aqui e foi bênção, nos abençoou. Ainda sobre o ministério prático do ministério infantil, a gente sabe que às vezes sim, às vezes não, mas no geral, geralmente acontece que às vezes os pais acreditam que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é da tia Mônica, é da tia Andressa, que é a tia Andressa daqui, né? Enfim, são das tias, é do ministério infantil, é da igreja, é do pastor, mas elas esquecem que a família, ela tem sua responsabilidade e é uma responsabilidade gigantesca e é uma responsabilidade primária. Sim. Né? Isso é bíblico, a Bíblia fala isso. E às vezes deixa tudo para as tias. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Isso acontece, né? Acontece. Porque acontece muito isso. Não, olha, você escuta o que a tia fala lá na igreja, os pais falam isso. Escuta e tem que obedecer. Mas só que eles presenciam, os pais às vezes, falando palavras que não agradam a palavra do Senhor, totalmente o contrário, fazendo coisas que não traz o Senhor ali. E aí, eles pensam, a responsabilidade não, eles têm que aprender porque a tia está ali. Só que começa lá na família, começa lá na base. Então, não tem como ali, é uma continuidade, mas a responsabilidade vem dos pais, vem dos responsáveis ali na casa, na residência, no lar, porque eles veem os pais, os responsáveis, como espelho. Então, o que eles estão vendo ali, então aí vai ter que desconstruir quando chegar lá na igreja. Então, tem que ter uma construção, sim, não uma desconstrução, porque é como se fosse, ele sai da igreja com a palavra, glórias a Deus, que é terra fértil ali, o coração fértil. Aí ele vai para a casa dele, para a residência, e aí desconstrói tudo aquilo que foi ali alimentado e tudo. Vai ter a sementinha está lá, porque foi gerado, porque o Senhor nos capacitou e tudo. Porém, aquelas coisas que ele presencia, muitas das vezes vai ficar até abafado, porque os responsáveis acham que
que é o ministério infantil. E não é o ministério infantil. São eles ali, são a família. Aquilo foi o Senhor que deu. É a herança que o Senhor, como o Senhor deu Isaac para Abraão. Então, aquilo ali é uma herança. É a herança. Filhos são herança. Então, os pais, às vezes, eles não entendem, eles querem, às vezes, que aquela horinha, aquele tempo que está na igreja, tem que aprender tudo para fazer diferente. Porém, eles não querem fazer a diferença para os seus filhos. Então, às vezes, bate, e aí, no meio disso tudo, fica a criança com dois pensamentos, crescendo ali, gerando algo que não sabe se é para ali na igreja, ou não sabe ao que aprende, né, coisas que não agradam, que não tem nada a ver, e aí é muito triste, porque elas vão crescendo às vezes com personalidades confusas. Então, assim, que os pais, que os responsáveis, em nome de Jesus, que vocês tenham a noção, tenham a responsabilidade, tenham, assim, a seriedade. O que é? Porque sei eu, mãe solo, trabalho, sei que eu fui mãe solo, então eu sei quando meus filhos eram criança, não é fácil você estar cansado, não é fácil no dia a dia, não é fácil do trabalho, não é fácil, eu sei disso, mas a educar, a levar a palavra e educar dá trabalho, mas é gratificante, porque quando você for ver lá na frente, você vai ver, mesmo, talvez, porque a palavra do Senhor fala também, que desde quando for novo, colocar na palavra, assim quando for velho, jamais desviará, porque ali vai estar a semente. Então, invista nos seus filhos, invista, porque se você não investir, o mundo está investindo pesado. Ah, mas isso aí, o que tem? Tem muito a ver. Tem crianças que estão assim, nos seus quartos, estão assim nos seus quadradinhos e totalmente ali, fechada. Então, olha para o seu filho, olha mãe, vó, tia responsável, olha para ele, olha o que o Senhor te deu, olha a herança que o Senhor deu em suas mãos. Não deixe o mundo abafar, não deixe o mundo tomar essa herança tão linda que ele te deu. Cuida dessa herança, cuida com todo amor e carinho, porque Jesus, ele cuidou de você quando era criança, porque se você está vivo, se você está aí hoje trabalhando, glórias a Deus, foi o Senhor que te deu um trabalho, foi o Senhor que te deu uma saúde, então faça isso com o seu filho, se o Senhor fez isso para você, então faça isso, retribua isso para o seu filho, isso é uma herança, sabe, é uma herança que não tem preço, porque eu vejo às vezes, não, eu tenho que trabalhar, eu sei o que é isso, porque eu fui mãe solo, eu sei isso na pele, porque, mas tá caro, tá isso, mas a palavra do Senhor fala, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, nada me faltará. O que quer dizer com isso? O Senhor é meu pastor e nada, Ele te dá tudo. Ele te dá tudo. Você levanta, você se alimenta. Ele te dá tudo, amada. Só que nós, adultos, queremos o excesso. Aí é que mora o perigo. Porque a gente quer trabalhar em 1, quer trabalhar em 2, quer trabalhar em 3. E às vezes, muitas das vezes, a gente quer colocar o amor, colocar o carinho em coisas materiais. O seu filho não quer presente. O seu filho quer presença. Não quer presente. Presente é bom, maravilhoso. Uau, pode repetir isso, por gentileza? O seu filho não quer presente. O seu filho quer presença. E isso não há dinheiro que pague. Porque presente você vai dar. Caríssimo. Vai dar. Só que vai ficar. Agora, presença... Não há dinheiro, ali vai entrar no coração dele. E quando estiver lá na frente, ele vai, poxa, meu pai, minha mãe, meu responsável, minha avó, minha tia, cuidou de mim. Então isso é muito sério, é muito profundo. E o mundo está tomando isso de uma tal proporção que as pessoas, que os responsáveis não têm noção. Às vezes eles têm a noção, mas eles querem colocar sempre para eles.
Sabe, Thalita, aí é muito triste, porque ele, não, eu preciso, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo. Claro, tudo bem, você quer dar o melhor para o seu filho, não é? Tudo bem, mas esse melhor, será que vai sujeitar ali a educação do seu filho? Será que aquele melhor aquela coisa cara, que eu tenho que trabalhar em 2, 3, 4 empregos, será que isso vai igualar, vai satisfazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, porque o Senhor colocou esse filho em suas mãos, porque foi gerado. Porque da maneira que chegou o filho, todos nós sabemos, desculpe a expressão, sexo, todo mundo. Agora, gerar não tem, é o Senhor. Então, Deus colocou, se colocou essa criança no seu ventre, amada, Ele capacita você, mas você tem que saber administrar. Eu falo isso de carteirinha. Repito, eu fui mãe solo, eu trabalhei. Hoje em dia, meus filhos são grandes. Não foi fácil, foi muito difícil, mas eu glorifico a Deus, porque eu sei, não tem uma cartilha falando assim, minha mãe faz isso, mas não tem cartilha isso, mas tem sim uma palavra, que é a Bíblia, que nos ensina a como educar, a como falar com Ele em tudo, em tudo. Glória a Jesus. Então é isso. É isso. Para nós encerrarmos, eu sei que você já falou bastante aí com os pais, mas eu queria, se possível, algo que está no seu coração, se você pudesse passar uma mensagem agora para os pais ou para as pessoas também que até acham e sentem no coração que o chamado é o ministério infantil, mas por algum momento elas ainda não buscaram, né, realmente trabalhar na área. Às vezes, talvez é alguém que está nos ouvindo e que ainda não tem ministério infantil na igreja, Sim. mas ela sente o desejo de iniciar, de ser pioneira ali. Eu sei que é o Senhor que coloca esse desejo no coração. Então, uma mensagem que poderia deixar para os pais ou para essa pessoa específica que eu creio que o Senhor vai acertar no coração dela hoje. Uma mensagem, aquilo que está no seu coração agora. A mensagem que eu digo é: não abafa aquilo que o Senhor coloca no teu coração. Não tenta desviar aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Você é responsável e não tem dinheiro que pague isso que o Senhor coloca em nossos corações, sabe? O amor de cuidar dessas crianças, de cuidar dessas ovelhas. E mesmo você que não tem o ministério infantil, mesmo você que não tenha a sua igreja, que não tenha, pegue um livrinho, e chame algumas crianças. Faz assim como Jesus fazia, chamava as crianças. Não precisa de ter aqueles quadros, a parede e tudo. Senta às vezes no seu quintal, senta às vezes na sua varanda, senta às vezes até no pedacinho da sua casa, o pedacinho que tiver. Eu não sei desenhar, não sei. Mas o que eu faço? Eu fico mexendo, né? A rede social, redes sociais é maravilhosa, você tem que saber também mexer. E tem livrinhos maravilhosos. E através disso eu tenho certeza que tem uma criança aí do teu lado que quer ouvir a palavra do Senhor, que está sedenta, porque quando o Senhor coloca em nossos corações esse chamado, Ele traz, Ele tenha certeza que Ele traz e não desperdiça isso, não abafa isso, não tampe, não coloca desculpa. Porque a gente, às vezes, coloca muita desculpa de eu não posso fazer isso porque eu sou sozinha, eu não posso fazer isso porque eu não tenho isso. Não faz isso, em nome de Jesus. O que você tiver em mão, se você não tiver isso, a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, fala do amor de Deus, porque são crianças pequenas, tem crianças maiores, tem crianças que não sabem ler, mas fala aquilo que o Senhor colocou no seu coração, mas não abafa, não deixe isso para depois, não deixe isso, primeiro eu tenho que fazer isso, não deixe, não seja Marta, não seja,
Não seja. Então, eu falo isso, que quando o Senhor fala isso, Ele primeiro palestra no seu coração. Então, assim, isso serve para mim, porque tudo que nós estamos falando aqui não serve somente para quem está ouvindo, mas sim, primeiro, é para a gente, porque Deus palestra no nosso coração. E vocês, pais, leve as suas crianças. Não, a minha criança, ela faz muita bagunça, ela é saudável, ela tem saúde. Eu, como você sabe, eu sou técnica de enfermagem, e muitas crianças, muitos pais, muitos responsáveis que queriam que tivesse uma criança saudável, queriam uma criança saudável, queriam uma criança correndo, queriam uma criança respirando, queriam uma criança que ia no banheiro sozinha, queriam uma criança que tomasse banho sozinha, queriam uma criança que comesse sozinho. E elas não têm isso. Então, valorize o que você tem. Valorize isso que Deus te deu. Valorize essa criança, essa herança. E não coloque ela no canto. Não, eu não vou levar. Não, porque ela faz isso. Ela ali, mesmo fazendo a bagunça dela, ela está ouvindo a palavra de Deus. Então, leve essa responsabilidade é sua. Os seus filhos são seus. E o Senhor o capacita vocês, em nome de Jesus. Mônica, estou saindo daqui hoje com o coração ainda muito mais mexido, ainda mais com vontade de fazer a obra de Deus. Maravilhoso. E por isso eu quero te agradecer. Muito obrigada, tá? Por ter aceitado o convite. É uma honra, mais uma vez, repito, ter você aqui. Amém, e que Deus. O Senhor, Ele continue te abençoando. Que o Senhor, Ele continue abençoando seu ministério, sua vida. A gente estava conversando ali nos bastidores antes. Eu quero minha aposentadoria. Eu falo, né? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E grandes coisas Ele ainda vai fazer em você e através de você. Por isso eu quero te agradecer. Pode falar. Ele sabe, e sabe mesmo, né? Eu quero minha aposentadoria, eu quero. E eu trabalho em uma maternidade e o Senhor sempre me leva. Eu sempre tenho um cuidado com aquelas mães que elas entram naquela expectativa para ter um filho e por algum motivo vão para a UTI, né, para ter aquele cuidado maior. Sim. E eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso, que quando as mães vê as outras mães com filho e ela não, então você já vê um semblante assim meio triste. E eu sempre falo assim, essa criança, olha, como é que é o nome dessa criança? Então, assim, eu vou levando a alegria do Senhor. Então, quando eu falo isso, na mesma hora o Senhor vem, não é a sua hora ainda de se aposentar. Quando eu falo assim, meu Deus, quando eu vou me aposentar. E aí, quando vem essas mães, né, quando eu vou falando, aí eu falo, tá bom, Senhor, estou entendendo. Ainda não é a hora. É a hora ainda de eu ficar falando, que eu falo o pessoal, mas olha, você fala, mas você tão... Esse jeito, eu falo assim, não sou eu sempre falo, não sou eu, é Deus, é aquilo que há em mim. Então, às vezes tem momentos que a gente fala assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mas Deus é que sabe a hora de parar, Deus é que sabe quando o ciclo vai fechar. Então, Ele que sabe, se está pesado, se está difícil no seu trabalho, aonde você estiver, situações difíceis você está vivendo, saiba que isso não está sendo apagado, isso não está sendo, que o Senhor não esteja vendo. Muitas das vezes são situações delicadas, como eu falei do meu testemunho, tive essa parada respiratória, para me cuidar mais de mim. Então, muitas das vezes o Senhor... mas o Senhor é mau. Não, o Senhor não é mau. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, às vezes, ele fala assim, não, pera, minha filha, eu vou cuidar de você desse jeito. Só que o cuidar do Senhor não é o nosso. Não é porque a gente quer colocar band-aid na ferida. E Deus não quer colocar band-aid. Deus quer limpar a ferida. E para limpar a ferida, como sou técnica de enfermagem, para limpar uma ferida, uma queimadura, tem que sangrar.
E o sangue dói. Porque a gente sai da zona de conforto, a gente sai daquilo que não é da nossa vontade, não é daquilo que nós queremos. Poxa, mas tem que fazer isso. Mas aí depois lá na frente precisou. Porque eu sempre falo, se Deus dá para uma criança de 5 anos uma faculdade totalmente paga, olha, você vai fazer a faculdade aos 5 anos. O que essas crianças de 5 anos vai fazer? Vai jogar fora. Então, muitas das vezes, na maioria, e glórias a Deus, o Senhor vai nos dar no momento certo. Então, enquanto isso, Ele vai tratando, Ele vai cuidando da ferida, Ele vai cicatrizando a ferida que dói. Tenho passado momento, cada um tem passado situações. Todo mundo está passando situações delicadas. Todo mundo. E aquele que não está passando está ainda dormente, mas está passando. Então, mas Deus está cuidando, está limpando, está raspando aquela ferida, para quando a pele vir nova, então vai ser o quê? Como você vai saber administrar essa bênção, que com certeza cada um tem as nossas bênçãos. Deus preparou todas as bênçãos para cada um. Mas Ele não vai dar. Quando a gente faz uma obra, quando a gente está fazendo uma obra, a gente não vai. Eu estou fazendo uma obra, eu vou comprar todos os meus móveis? Não vou fazer, senão eu vou estragar meus móveis. E é assim que Deus faz. Primeiro tem que construir. E depois a gente vai comprar os móveis. Então, primeiro, a gente fica nas construções. Primeiro, o Senhor faz as construções. Dia após dia, tijolinho por tijolinho. Aí depois, quando o Senhor vê, não, agora tudo bem. E eu falo, e agora me veio aqui, eu falei, ministrei foi até na salinha. Porque a salinha não é a salinha. É um culto do Ministério Infantil Continuidade. A salinha não é o culto do Ministério Infantil Continuidade lá de cima, lá do altar. E aí eu falei sobre o semáforo, que é o vermelho, amarelo e verde. O vermelho, o que acontece? É para parar. E o não do Senhor é maravilhoso. O não do Senhor é ótimo, porque Ele sabe. E o amarelo, falou assim, não, peraí, ainda não está no tempo. E o verde, tudo bem. É como se fosse uma criança. Se você vai dar uma bicicleta para uma criança que não sabe andar, o que vai acontecer? Ela vai se machucar. Então, e os pais vão querer? Não, peraí, minha filha, agora não. Então, não, agora não é o momento de você ganhar a bicicleta. Aí você vai começando a andar. A criança vai começando a andar, aí está no amarelo, não está começando. Aí quando chegar no verde, está de boa. Ela tá andando. Então, quer dizer, não, agora sim você está pronta a obter essa bênção. A bênção que vem dele, não a bênção que a gente quer. Porque quando a gente pede da nossa vontade, hoje, muitas das vezes não é a bênção, que é lá na frente vai ser legal. Às vezes essa bênção vai trazer, muitas das vezes, um desvio que não vai ser legal. E o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele nos ama, e Ele não quer. Então, vai ser um não. Mas o não do Senhor é maravilhoso. Eu ganho vários não. E glórias a Deus, porque ainda não é o meu tempo. Ele é o dono dos nossos dias e há tempo para todas as coisas. Aleluia. Minha amiga, muito obrigada. Amém. Deus continue te abençoando e abençoando o seu ministério. Amo sua vida. Ai, realmente. Ai, meu Deus. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Esse foi o podcast com a nossa amada Mônica. Quero que você faça pelo menos 4 coisas. Eu quero que você curta, comente, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Lembre-se sempre que o Senhor é o dono dos nossos dias. Aleluia. E há tempo certo para todas as coisas Amém. debaixo do céu. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Amém.